Gênesis capítulo 21. O nascimento de Isaque. O Senhor visitou Sara, como tinha dito, e cumpriu o que lhe havia prometido. Sara ficou grávida e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe havia falado. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, Abraão deu o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando ele tinha 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Abraão tinha 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara ainda amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, Abraão deu um grande banquete. Agar no deserto. Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, teve com Abraão, estava zombando de Isaque. Então Sara disse a Abraão: mande embora essa escrava e o filho dela, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com o meu filho Isaque. Abraão ficou muito incomodado com isso, por causa do seu filho. Mas Deus disse a Abraão: não fique incomodado por causa do menino e por causa da escrava. Faça tudo o que Sara disser, porque por meio de Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho da escrava farei uma grande nação, porque ele é seu descendente. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada, pegou o pão e um odre de água, pôs tudo sobre as costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando sem rumo pelo deserto de Berseba. Quando acabou a água que havia no odre, Agar colocou o menino debaixo de uns dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se em frente à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei o menino morrer. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino. E, do céu, o anjo de Deus chamou Agar e lhe disse: o que é que você tem, Agar? Não tenha medo, porque Deus ouviu a voz do menino aí onde ele está. Ponha-se de pé, levante o menino e segure-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos e ela viu um poço de água. Indo até o poço, encheu o odre de água e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, que cresceu, morou no deserto e se tornou flecheiro. Ele morava no deserto de Parã, e a mãe dele o casou com uma mulher da terra do Egito. Abraão faz aliança com Abimeleque. Por esse tempo, Abimeleque e Ficol, comandante do seu exército, disseram a Abraão: Deus está com você em tudo o que você faz. Portanto, aqui neste lugar, juro por Deus que você não enganará a mim, nem a meu filho, nem a meu neto, e que tratará a mim e a terra em que você tem morado com a mesma bondade com que eu tratei você. Abraão respondeu: eu juro. Mas Abraão repreendeu Abimeleque por causa de um poço de água que os servos deste haviam tomado à força. Abimeleque disse: não sei quem fez isso. Além do mais, você nunca me falou nada, e eu não tinha ouvido nada a respeito a não ser hoje. Então Abraão pegou ovelhas e boi e os deu a Abimeleque, e os dois fizeram uma aliança. Abraão pôs à parte 7 cordeiras do rebanho. Abimeleque perguntou a Abraão: o que significam estas 7 cordeiras
que você pôs à parte? Abraão respondeu: você receberá das minhas mãos as 7 cordeiras, para que me sirvam de testemunho de que eu cavei este poço. Por isso aquele lugar foi chamado de Berseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Assim, fizeram aliança em Berseba. Depois Abimeleque ficou comandante do seu exército. Voltaram para as terras dos filisteus, e Abraão plantou uma tamargueira em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. E por muito tempo Abraão morou na terra dos filisteus. Gênesis capítulo 22. Deus põe Abraão à prova. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este respondeu: Eis-me aqui. Deus continuou: Pegue o seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá à terra de Moriá. Ali ofereça-o em holocausto, sobre um dos montes que eu lhe mostrar. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada e, tendo preparado o seu jumento, levou consigo 2 dos seus servos e Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. No terceiro dia, Abraão ergueu os olhos e viu o lugar de longe. Então disse aos servos: Esperem aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, depois de termos adorado, voltaremos para junto de vocês. Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim, os dois caminhavam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado. Ali Abraão edificou um altar, arrumou a lenha sobre ele, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha. E, estendendo a mão, pegou a faca para sacrificar o seu filho. Mas do céu, o anjo do Senhor o chamou: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estenda a mão sobre o menino e não faça nada a ele, pois agora sei que você teme a Deus, porque não me negou o seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor proverá. Então, do céu, pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou Abraão e disse: Por que você fez isso e não me negou o seu filho, o seu único filho? Juro por mim mesmo, diz o Senhor, que certamente o abençoarei e multiplicarei a sua descendência como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar. Sua descendência tomará posse das cidades dos seus inimigos. Na sua descendência serão benditas todas as nações da terra, porque você obedeceu a minha voz. Então Abraão voltou para onde estavam os seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Descendência de Naor. Passada essas coisas, foram dizer a Abraão que Milca também tinha dado à luz a Naor, irmão de Abraão. Uz, o primogênito, Buz, seu irmão Kemuel, pai de Arã, Quecebe, Azo, Pildas, Gidilaf e Betuel. Betuel gerou Rebeca,
Milca deu esses 8 filhos a Naor, irmão de Abraão. A concubina de Naor, cujo nome era Reumá, lhe deu também à luz filhos, Teba, Gaã, Taás, Maaca. Gênesis capítulo 23. A morte de Sara. Sara viveu 127 anos. Morreu em Kiriat Arba, que é Hebrom, na terra de Canaã. Abrão veio lamentar Sara e chorar por ela. Depois, Abraão levantou-se da presença da falecida e falou aos filhos de Het: Sou estrangeiro e morador entre vocês. Deixe-me adquirir uma sepultura na terra de vocês, para que eu possa sepultar a minha falecida mulher. Os filhos de Het responderam a Abraão, dizendo: Escute, o Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Sepulte a falecida numa das nossas melhores sepulturas. Nenhum de nós se recusará a ceder a sua própria sepultura, para que você sepulte a sua falecida. Então Abraão se levantou e inclinou diante do povo da terra, diante dos filhos de Het, e lhes falou, dizendo: Se é do agrado de vocês que eu sepulte a minha falecida, escute-me e intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, para que ele me ceda a caverna de Macpela, que pertence a ele e que fica no extremo do seu campo, que ele a entregue a mim pelo devido preço, para que eu tenha uma sepultura entre vocês. Ora, Efron, o heteu, estava sentado no meio dos filhos de Het. Ele respondeu a Abraão, de maneira que pudesse ser ouvido pelos filhos de Het, a saber, por todos os que entraram pelo portão da cidade: De modo nenhum, meu senhor. Escute, eu lhe dou o campo e também a caverna que nele está. Na presença dos filhos do meu povo eu lhe dou isso. Sepulte a sua falecida. Então Abraão se inclinou diante do povo da terra e falou a Efron na presença do povo da terra, dizendo: Mas, se você concorda, escute, pagarei o preço do campo, aceite-o de mim e sepultarei ali a minha falecida. Efron respondeu: Meu senhor, escute. Um terreno que vale 400 barras de prata, que é isso entre mim e você? Sepulte ali a sua falecida. Abraão ouviu Efron dizer isso e pesou-lhe a prata que ele tinha falado na presença dos filhos de Het, a saber, 4,5 quilos de prata, segundo o peso usado entre os mercadores. Assim, o campo de Efron, que estava em Macpela, em frente a Manre, o campo, a caverna e todo o arvoredo que nele havia, todo o terreno ao redor, passaram a ser propriedade de Abraão, na presença dos filhos de Het, a saber, de todos os que entravam pelo portão da cidade. Depois Abraão sepultou Sara, a sua mulher, na caverna do campo de Macpela, em frente a Manre, que é Hebrom, na terra de Canaã. E assim, pelos filhos de Het, se confirmou a Abraão o direito do campo e da caverna que nele estava, como propriedade, para servir de sepultura. Gênesis capítulo 24. Uma esposa para Isaque. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor o havia abençoado em tudo. Abraão disse ao mais antigo servo da sua casa, que governava tudo o que possuía: Ponha a sua mão por baixo da minha coxa, para que eu faça com que você jure pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que você não buscará uma esposa para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou morando, mas que você irá à minha parentela e ali buscará uma esposa para Isaque, meu filho. Então o servo disse: Talvez a mulher não queira vir comigo para esta terra. Neste caso, devo levar o seu filho à terra de onde o Senhor veio? Abraão respondeu: Cuidado, não faça o meu filho voltar para lá. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa do meu pai
e da terra dos meus parentes, e que me falou e jurou, dizendo: a sua descendência darei a esta terra, ele enviará o seu anjo adiante de você, para que lá você encontre uma esposa para o meu filho. Caso a mulher não queira vir, você ficará desobrigado do seu juramento. Entretanto, não leve meu filho para lá. Com isso, o servo pôs a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. O servo pegou 10 camelos do seu senhor e, levando consigo uma parte dos bens dele, levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade onde Naor havia morado. Fora da cidade, fez os camelos se ajoelharem junto ao poço de água. Era de tardinha, e a hora em que as moças saem para tirar água. Então o servo orou: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, peço-te que me ajudes hoje e sejas bondoso para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Concede, pois, que a moça a que eu disser, incline o cântaro para que eu beba, e ela me responder, beba, e darei ainda de beber aos seus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que fostes bondoso para com meu Senhor. Antes que ele acabasse de orar, eis que surgiu Rebeca, filha de Betuel, e filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo um cântaro sobre os ombros. A moça era muito bonita, virgem, a qual nenhum homem havia possuído. Ela desceu até a fonte, encheu o cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro dela e disse: peço que deixe-me de beber um pouco da água do seu cântaro. Ela respondeu: beba, meu senhor. E prontamente, baixando o cântaro para a mão, deu-lhe de beber. E depois de lhe dar de beber, disse: vou tirar água também para os seus camelos, até que todos bebam. E apressando-se em despejar o cântaro no bebedouro, correu outra vez ao poço para tirar mais água. Ela tirou água para todos os camelos. O homem observava em silêncio atentamente para saber se o Senhor teria levado a bom termo a sua jornada ou não. Quando os camelos acabaram de beber, o homem pegou um pendente de ouro pesando 6 gramas e 2 pulseiras para as mãos dela, pesando 120 gramas de ouro. Em seguida perguntou: diga-me, de quem você é filha? Será que na casa do seu pai haverá lugar para eu e os que estão comigo passarmos a noite? Ela respondeu: sou filha de Betuel, que é filho de Milca e de Naor. E acrescentou: tenho palha, muito pasto e lugar para passar a noite. Então o homem se inclinou e adorou o Senhor. E disse: bendito seja o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que não retirou a sua bondade e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, estando no caminho, o Senhor me guiou à casa dos parentes do meu senhor. E a moça correu e contou tudo aos da casa de sua mãe. Ora, Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Este correu ao encontro do homem junto à fonte. Acontece que Labão tinha visto o pendente e as pulseiras nas mãos de sua irmã, e ouvindo as palavras de Rebeca, sua irmã, que dizia: ele me falou assim e assim. Por isso, foi até onde ele estava e o encontrou de pé junto aos camelos, ao lado da fonte. E Labão disse: entre, bendito do Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então o homem entrou na sua casa. Descarregaram os camelos e lhes deram forragem e pasto. Também trouxeram água para que ele e os homens que estavam com ele lavassem os pés. Puseram comida diante dele, porém ele disse: não vou comer, enquanto não disser o que tenho para dizer. Labão respondeu: diga. Então ele disse: sou servo de Abraão.
O Senhor tem abençoado muito meu senhor, e ele se tornou um grande homem. O Senhor lhe deu ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, já era idosa quando lhe deu à luz a um filho, a quem o meu senhor deu tudo o que tem. O meu senhor me fez jurar, dizendo: não busque uma esposa para o meu filho entre as mulheres dos cananeus, em cuja terra estamos morando. Pelo contrário, vá à casa do meu pai e na minha família, e ali busque uma esposa para o meu filho. Respondi ao meu senhor: talvez a mulher não queira me acompanhar. Ele me disse: o Senhor, cuja presença eu ando, enviará o seu anjo com você e levará a bom termo a sua jornada, para que, da minha família e da casa do meu pai, você traga uma esposa para o meu filho. Você estará desobrigado do seu juramento caso você for até a minha família e eles não quiserem dar a moça a você. Neste caso, você estará desobrigado do juramento. Hoje, pois, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, leva a bom termo a jornada em que sigo. Eis-me agora junto à fonte de água. A moça que sair para tirar água, a quem eu disser: dê-me um pouco de água no seu cântaro, e ela me responder: beba, e também tirarei água para os seus camelos, seja essa mulher que o Senhor designou para o filho do meu senhor. Antes que eu acabasse de orar em meu íntimo, eis que veio Rebeca, trazendo o seu cântaro sobre o ombro. Ela desceu à fonte e tirou água, e eu lhe disse: peço-me que dê de beber. Ela prontamente baixou o cântaro do ombro e disse: beba, e também darei de beber aos seus camelos. Bebi, e ela deu de beber aos camelos. Daí lhe perguntei: de quem você é filha? Ela me respondeu: filha de Betuel, que é filho de Naor e Milca. Então lhe pus o pendente no nariz e as pulseiras nas mãos. E, prostrando-me, adorei o Senhor e louvei o Senhor, Deus do meu senhor Abraão, que me havia conduzido por um caminho direito, a fim de encontrar para o filho do meu senhor uma filha do seu parente. E agora, pois, se estiverem dispostos a usar de bondade e de fidelidade para com meu senhor, digam. Do contrário, digam também, para que eu siga o meu caminho para a direita ou para a esquerda. Labão e Betuel responderam: isto procede do Senhor. Nada temos a dizer nem a favor e nem contra. Aqui está Rebeca. Leve-a com você e que ela seja a mulher do filho do seu senhor, segundo a palavra do Senhor Deus. Quando o servo de Abraão ouviu tais palavras, prostrou-se em terra diante do Senhor. Tirou as joias de ouro e de prata e vestidos e os deu a Rebeca. Também deu ricos presentes aos irmãos e à mãe dela. Depois comeram e beberam, ele e os homens que estavam com ele, e passaram a noite. De madrugada, quando se levantaram, o servo disse: permitam que eu volte ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe da moça disseram: deixe que ela fique conosco mais alguns dias, pelo menos 10, e depois poderá ir. Ele, porém, lhes disse: não me detenham, pois o Senhor me tem levado a bom termo na jornada. Deixem que eu volte ao meu senhor. Disseram: vamos chamar a moça para ver o que ela diz. Chamaram, pois, Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Ela respondeu: sim, quero. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse, junto com a sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e disseram: que você, nossa irmã, seja a mãe de milhares, e que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem.
o servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio a Beer-lahai-roi, porque morava na terra de Negueb. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Erguendo os olhos, viu, e eis que vinham camelos. Também Rebeca levantou os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? O servo respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele, e tomou Rebeca, e essa se tornou mulher dele. Ele a amou, e assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Gênesis capítulo 25. Descendentes de Abraão e Quetura. Abraão casou-se com outra mulher, que se chamava Quetura. Ela lhe deu à luz Zinrã, Jocsã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Jocsã gerou Sebá e Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letussim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abidá e Euda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha, Abraão deu presentes e, ainda em vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-os para a terra do Oriente. A morte de Abraão. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, e o Eteu em frente a Manre. O campo que Abraão havia comprado dos filhos de Het, ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque, o filho dele. Isaque morava perto de Beer-lahai-roi. Descendentes de Ismael. São estas as gerações que Ismael, filho de Abraão, que Agar, egípcia serva de Sara, lhe deu à luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por ordem de nascimento. O primogênito de Ismael foi Nebaiote, depois Quedar, Abdel, Mibsão, Mismá, Dumá, Massá, Edade, Temá, Getur, Nafis e Quedmá. Esses são os filhos de Ismael e esses são os seus nomes, pelas suas aldeias e pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seus povos. E os anos de vida de Ismael foram 137 anos. E morreu, foi reunido ao seu povo. Os filhos de Ismael habitaram desde Avilá até Sur, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria. Ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Descendentes de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. E os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu: 2 nações estão no seu ventre, 2 povos nascidos de você. Se dividirão, um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumprindo-se os dias para que desse à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu primeiro ruivo,
todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. E depois nasceu o irmão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú, e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 70 anos quando Rebeca deu à luz. Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato, que morava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado. Quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco dessa coisa vermelha, essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso dê-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura.